Sua Bíblia, por gentileza. Abra no Evangelho de João. Se você estiver sem Bíblia, não se preocupe, nós vamos ler. Você acompanhe, por favor. João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18. Quinta, sexta-feira, meu coração começou a ser inclinado a falar sobre envelhecimento, à luz da Bíblia. E a Bíblia fala bastante disso, e todos nós vivemos esse processo de envelhecimento a cada dia. E com o tempo isso vai ficando cada vez mais visível, mas é um processo diário. Como encarar essa realidade? Como viver essa realidade? Como nós podemos entender o nosso papel com Deus, com as pessoas nesse tempo da nossa vida? E talvez muitos aqui são mais velhos do que eu tenho 34 anos hoje, e para muitos sou muito jovem, mas já fui mais jovem, você também já foi bem mais jovem. A gente vai envelhecendo aos poucos, mas todos nós, se vivermos muito, vamos envelhecer. Não há outra forma de viver muito senão envelhecendo. Ainda ninguém descobriu, e ninguém vai descobrir, porque envelhecer faz parte do pacote da vida quando se vive muito. Então eu gostaria de dar uma lidinha em João, capítulo 21, versículo 18. O que a Bíblia poderia nos orientar para essa fase? Para esse momento que às vezes eu tenho encontrado pessoas que têm mais medo de envelhecer do que medo de morrer. Encontrei pessoas que preferiam morrer do que envelhecer. Tamanhos desafios que envolvem a velhice. Então, o que Deus quer conosco? Nos mantendo vivos, passando por esse processo de envelhecimento, depois quando entramos na fase do 40, 50, 60, 70, 80, enfim, cada vez mais alguns desafios aumentam, mas outras coisas são importantes serem levadas em conta quando nós envelhecemos. João 21, 18, Jesus diz assim para Pedro: digo-lhe a verdade, Jesus dizendo para Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Mas o versículo 18 principalmente. Quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá a mão e outra pessoa o vestirá e o levará onde você não deseja ir. Então Jesus aqui está antecipando para Pedro, o discípulo, Pedro, o apóstolo, que ele iria envelhecer. E que o processo de envelhecimento seria algo desafiador, onde ele dependeria de outras pessoas para ir a alguns lugares. E não só isso, pessoas levariam para lugares onde ele não gostaria de ir. Pode colocar o próximo slide? Às vezes a gente não percebe quanto tempo está passando. E quando a gente está em Copa do Mundo, a gente se assusta com o fato de que 4 anos passam muito depressa. As Copas do Mundo, para quem não gosta de futebol e não tem problema nenhum, elas servem como um cronômetro da vida, né? Assim como com o nosso aniversário, toda virada de ano, as Copas do Mundo e a forma como elas passam, eu coloquei aqui uma referência da Copa de 94. Samuel, 94 foi o ano que eu nasci, então não me irrite, né? Não me irrite, você ainda está super jovem. Mas para a maioria de nós aqui, a gente se lembra da Copa de 94, do Romário, o ano em que perdemos o Ayrton Senna. Foi um ano triste e um ano feliz ao mesmo tempo, assim como a vida que carrega momentos de tristeza e de alegria. Mas não parece que faz 24 anos. Que são 24 anos que se passaram desde que o Roberto Baggio perdeu um pênalti, o Tafarel pegou e a gente lá viu essas cenas. E isso mostra como 24 anos passam depressa. E como os próximos 24 anos também vão passar muito depressa. Então, que nós vamos envelhecendo rápido. Que o tempo vai passando depressa. E se nós não soubermos lidar com isso, se nós não percebemos o que envolve tudo que é essa fase, esse momento, e o que a palavra de Deus nos orienta para esse tempo de velhice,
nós vamos ter muitos problemas quando chegarmos lá. Talvez, se você já se sente lá, é difícil colocar uma idade, uma faixa etária, porque cada pessoa é muito diferente da outra, cada pessoa se cuidou de um jeito, enfim, nós não temos, acima disso, igual o Estatuto do Idoso faz. Mas deixa eu mostrar umas fotos para você, pode passar, por gentileza. Primeira coisa, uma frase de um livro que diz assim: os seus dias estão contados. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, e ainda assim não pode comprar mais tempo. A realidade é que há um relógio correndo em algum lugar, neste momento, e é o relógio da vida. Neste instante, segundos se tornam minutos, que se tornam horas, que se tornam dias, que estão sendo riscados da sua vida. Claro que a gente não pode pensar nisso o momento todo, mas de forma geral estamos envelhecendo, e envelhecer significa cada vez ter mais passado do que futuro. É ter vivido mais tempo do que se vai viver ainda. É ter tido mais experiências de vida, de acontecimentos, do que ainda vai se ter. E principalmente quando a gente não sabe quanto tempo vai ter, parece que a gente sempre tem pouco tempo. Mas a realidade é essa, e pode passar, para que você tenha certeza que você vai envelhecer. Deixa eu te mostrar algumas pessoas que envelheceram. Se você não acredita, principalmente para quem é muito jovem, para quem está aí, na verdade, talvez um adolescente que está virando jovem, pelo contrário, está ficando mais forte, está ficando mais bonito, está ficando, enfim. Mas o rei do futebol, que já foi capaz de dar bicicletas e fazer mais de 1000 gols, hoje depende de uma cadeira de rodas. Porque a idade, de repente um cuidado médico melhor, mas são coisas que acontecem. São momentos que acontecem porque o corpo muda, o nosso físico vai mudando, pode passar, nossa aparência vai mudando. O homem mais forte conhecido, o exterminador do futuro, o Conan, enfim, quem é da velha guarda sabe dos filmes, Eu estou me entregando aqui que eu quando era adolescente, gostava muito de ver filmes do Arnold Schwarzenegger e querer ficar igual, Não fiquei igual, mas vou ficar. Um dia, não com o Schwarzenegger da esquerda, tá, gente? Vou ficar um dia, se Deus me der vida, como o Schwarzenegger da esquerda, da direita, E você também vai ficar como o Schwarzenegger da direita também, viu? Mas chega, mesmo para quem é o cara mais forte, Mr. Universo, 8 anos, o homem mais forte do mundo, a velhice chegou. Pode passar. O Rambo, o Rocky Balboa, também envelhece. E ainda, de certa forma, é um senhor bem conservado, está forte ainda, tudo mais, mas já foi muito mais jovem. O tempo passa. Pode passar, por gentileza. Bruce Willis, até que eu chamei a Lívia para ver ontem esse slide. Aí ela falou assim: mas ele está bonito ainda. Eu falei: vai embora para a sala, vai, não vou te mostrar mais nada, não. Porque ele é meio charmosão, tudo mais. Mas já foi super jovem, e a idade vai chegando. Com a idade vão chegando os cabelos brancos, vão chegando a falta de cabelo às vezes, vão chegando as rugas, as manchas, e isso vai acontecer com todos nós. Pode passar. Eu esqueci o nome dele. Isso, Michael Douglas. Michael Douglas, jovem, ainda é um senhor elegante, mas cada vez mais envelhecendo. Pode passar. Mulheres também envelhecem, Embora elas, às vezes, até se cuidam mais, e tem aí alguns cremes a mais, algumas mágicas a mais, mas mesmo a rainha da Inglaterra, em todo o seu poder de reinado, não tem o poder de não envelhecer. Envelhecer faz parte do processo da vida. Pode passar. Olha que mulher linda. E você sabe que ela, que eu também esqueci o nome dela. Sophia Loren, Sophia Loren. Ela decidiu não fazer nenhum tipo de interferência plástica para não parecer mais velha. Claro, não estou aqui falando nada contra isso, é claro que tem bom senso, tem limite, mas olha que moça linda que ela era, e
é uma mulher linda, porque nem tudo é aparência nessa vida. E envelheceu. Pode passar? Eu também não sei os nomes, eu sou péssimo. É esses nomes aí mesmo, tá bom, gente? Eu tô meio esquecido, tô ficando velho e tô esquecendo muita coisa. Pode passar? Eu coloquei essa foto aqui para mostrar como que algumas pessoas, por às vezes não conseguir lidar com o envelhecimento, passam vergonha. E com certeza ela iria envelhecer e tudo mais, mas com certeza seria mais bela do que isso que ela tentou fazer. A luta por não tentar parecer velho, idoso, de nenhum jeito, idoso, né? De nenhuma forma, tem que ter um limite. Tem que ter um bom senso, tem que ter um equilíbrio, porque senão passa-se ridículo por não aceitar quem nós somos, por não aceitar uma das coisas que nós mais temos em comum, que é o fato que se vivermos mais, envelheceremos. Nós temos muitas coisas que não somos comuns, o time que você torce, o lugar que você mora, os nossos gostos, coisas da nossa aparência são diferentes, temos muitas diferenças, mas numa a humanidade está junta. E nós como cristãos também, nós vamos envelhecer se vivermos mais. Então você tem todo esse peso, pode passar? Eu separei aqui uma frase de Henry Nouwen. Olha que importante isso que ele diz, queridos. Sem a presença dos idosos, poderíamos esquecer que estamos envelhecendo. Eu achei isso lindo agora. Os idosos são os nossos profetas. Eles nos lembram que aquilo que vemos tão claramente neles é um processo do qual participamos. Todo idoso é um profeta sobre o nosso futuro. Isso se correr tudo bem. Né? Porque o próprio envelhecimento, e na Bíblia também é visto como uma dádiva, como uma concessão de Deus para que se viva mais, para que se veja mais, para que se desfrute filhos, netos, entre outras coisas. Mas nós não precisamos fugir do assunto velhice. Pelo contrário, precisamos saber que está acontecendo, que é um processo que, talvez se você pegar uma foto sua, já dá para fazer um antes e depois, que talvez a gente poderia usar como exemplo aqui também, mas que isso não é um problema, que isso traz grandes desafios, mas traz grandes oportunidades. Vamos falar um pouquinho dos desafios, porque a Bíblia ela é muito realista quando ela fala da velhice. A Bíblia não quer inventar, às vezes a pessoa quer escrever, a melhor fase da vida, fase maravilhosa, fase onde tudo é bom, fase onde tudo, e não é verdade. Nós sabemos que a velhice traz inúmeros desafios. Um deles nós vimos, a nossa aparência vai mudando, os nossos traços vão mudando, manchas aparecem, rugas aparecem, a gente não tem mais o mesmo vigor, não tem mais a mesma força, os nossos sentidos já não são mais iguais. Você se lembra de Eclesiastes capítulo 12? Começa a descrever o processo de velhice. E o texto diz, olha, os seus dentes não serão mais os mesmos, os seus olhos não vão enxergar da mesma forma, os seus ouvidos não vão escutar da mesma forma, as suas pernas não vão te sustentar do mesmo jeito. Algumas coisas que antes eram leves se tornarão mais pesadas. A Bíblia chega a dizer, até um gafanhoto vai se tornar pesado. E começa a falar desse processo difícil. O próprio salmista no Salmo 90:10 vai dizer que o tempo de nossa vida é de 70 e 80, e conforme isso vai passando, há muita canseira e enfado. Então fisicamente nós vamos mudar na velhice. Fisicamente as coisas não vão ser iguais. Normalmente será um tempo de mais doenças. O nosso sistema imunológico, o nosso corpo já não é mais tão resistente a algumas coisas, pelo contrário, começam a aparecer doenças específicas dessa terceira idade, né? E aí começam aquelas dietas, pode comer, não pode comer, remédios, aumenta o número, né? Você começa a entender aí de medicina na prática, né? Medicina em 3D, onde você tem a sua lista de remédios que você não pode esquecer para continuar envelhecendo, mas envelhecendo bem. Normalmente é uma idade de colheita também. Faz muita diferença se você fumou durante a sua vida, se você bebeu muito durante a sua vida, se você só comeu porcaria durante a sua vida. Normalmente na juventude a fatura não vem,
mas na velhice a fatura vem. Então é um tempo de colheita também, que muitas vezes no nosso corpo você percebe os desafios que é se tornar um idoso. Mas a gente pensa sempre na velhice a partir dos desafios físicos. Eu era mais bonito, eu era mais forte, eu ouvia melhor, me movia melhor. Quando quebrava alguma coisa, recuperava melhor, agora já não recupera tão bem. Mas envelhecer também é um desafio emocional. Porque quanto mais você envelhece, mais você vai se despedir de pessoas que foram importantes para você. Então envelhecer também é emocionalmente deixar para trás companheiros de viagem. Pessoas que foram amigos de escola, pessoas que foram amigos queridos, pessoas da família, começam a partir, e isso em alguns casos, uma esposa que se vai, um marido que se vai, entre tantas outras coisas, se torna um grande desafio. E quanto mais eu e você vivermos, enterraremos pessoas que amamos, enterraremos pessoas que para nós são importantes e que aprendemos a ver a vida com elas. E de repente, num momento, enxergar a vida sem elas, é como se fosse um tipo de amputação. É como se fosse um tipo de aprender a viver do zero de novo. Mas não só isso, emocionalmente começa a haver medo, né? O medo, quanto mais idoso se fica, mais o risco de perder o equilíbrio e cair, o risco de ser, de alguma forma, numa cidade violenta, num ambiente violento, de sofrer qualquer tipo de violência e ter menos força para se defender ainda, ter menos condições para isso. Vários medos são envolvidos. E o emocional de, às vezes, ir dormir com todas as incertezas do que o futuro trará, de como as coisas vão acontecer, o quanto ainda vamos envelhecer. Será que chegamos no limite do nosso próprio envelhecimento ou ainda vamos envelhecer mais? Mas além de tudo isso, há também desafios financeiros. Via de regra, quando você vai ingressar no mercado de trabalho a partir de determinada idade, fica mais difícil. E se você não conseguir se preparar bem, nem sempre é possível se preparar bem, é bem possível que a aposentadoria não permita que você viva no mesmo padrão de vida que você vive ou viveu enquanto trabalhou, enquanto pôde dar um gás para ganhar o seu dinheiro e tudo mais, e agora com merecimento vai receber uma aposentadoria, mas via de regra, ela é sempre uma continha para baixo, né? É igual ao restaurante, só erram para cima, né? A aposentadoria só erram para baixo. E é sempre menos, é sempre diminuindo. Então, há uma necessidade de se readaptar. E às vezes, qual que é o problema? Você vai começar a ganhar menos e vai ter que gastar mais com a saúde. O plano médico aumenta, os remédios são mais caros. Então, a velhice, ela traz grandes desafios em todas as áreas da vida. Olha o que o Billy Graham disse num slide. Por gentileza, Cris, passa para a gente. Billy Graham, que faleceu o ano passado. Pode passar, por favor? A velhice não é para os fracos. A velhice não é para os covardes. Porque ela é desafiadora. Porque ela exige coragem. Ela exige lidar com grandes desafios, com grandes obstáculos, lidar com grandes dificuldades, um poder de adaptação, um poder de reler a vida, os propósitos da vida e seguir em frente. Billy Graham faleceu recentemente, há mais de 90 anos, então alguém que sabia sobre a velhice, sobre o desafio das velhices. E por isso, por todos esses desafios, como eu disse, algumas pessoas preferem morrer do que envelhecer. Eu espero que esse não seja o teu caso, e nem o meu, porque o quanto vamos viver está nas mãos do nosso Deus. E se Ele permitir que nós envelheçamos, é porque há propósitos de Deus no nosso envelhecimento. Há coisas que temos que aprender e coisas que temos que ensinar. Há propósitos que temos que viver enquanto envelhecemos. E será que nós podemos extrair alguma coisa para essa fase? Enquanto envelhecemos, enquanto o nosso tempo está passando, e muitas coisas não são iguais no nosso emocional, no nosso corpo, na nossa aparência, talvez na nossa vida financeira, e essas coisas vão mudando, o que a Bíblia nos orienta para quem está vivendo esse processo de envelhecimento? O que a Bíblia tem a dizer
sobre você que talvez já se sente velho demais, ou você que talvez já não se sente útil, você que já sente que não é bem-vindo, enfim, tantas coisas que podem passar na mente de uma pessoa que está envelhecendo num mundo de aparências, onde que o mais importante é o que você parece, o importante é o que você faz, o importante é o que você tem. Mas e quando você não parece o mesmo? Quando você não tem o mesmo? E quando você às vezes não consegue produzir o mesmo? O que a Bíblia nos diz para estes momentos de importante? Pode passar por gentileza. Primeira coisa então, é que a Bíblia vai deixar muito claro que nós devemos envelhecer com Deus. Eu não sei como vai ser o processo de envelhecimento de cada um, mas envelheça com Deus, é isso que Eclesiastes 12:1 vai dizer. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, porque dias de velhice vão chegar, mas o lembrar não é só lembrar, nossa, estou lembrando de Deus. O lembrar na Bíblia é viva com Deus, envelheça com Deus, que Deus participe de todo esse processo de envelhecimento. Não deixe que Deus seja um assunto da sua velhice, não deixe que Deus seja um assunto apenas de quando você não tiver força para muitas coisas, que Deus hoje faça parte do seu processo de envelhecimento. Não sei qual é este processo, mas que Ele faça parte. Tem um texto muito lindo na Bíblia, que é Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31, diz assim: os jovens se cansarão, os mancebos, que é uma outra palavra para jovem, se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de água, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É que há uma força em Deus para vivermos todas as etapas da vida, todos os momentos da vida, todos os desafios da vida. E quando nós envelhecemos tendo Deus como referência, como nós envelhecemos com a presença de Deus, haverá em nós uma força diferenciada, uma força que é espiritual, uma força que é sobrenatural, uma força que vem de Deus para encararmos estes desafios que a velhice proporciona para nós. E nós vamos aprendendo em Deus saber quem nós somos. Porque quando a gente vive num mundo de tanta aparência, de tanta produtividade e de tanto ter, a gente meio que não consegue mais saber quem nós somos, a parte da nossa aparência, a parte dos nossos bens e a parte das nossas capacidades. Envelhecer com Deus é descobrir que para Ele o que nós somos é mais importante do que parecemos, fazemos ou temos. E a gente começa a conseguir resgatar um pouco da nossa verdadeira identidade, que foi perdida no mundo de malucos muitas vezes. Mas para isso precisamos caminhar com Deus, andar com Deus. Uma vez eu ouvi um aposentado dizer assim: a parte mais difícil da minha vida é que agora ninguém depende de mim. Eu pensei assim, mas algum dia você acha que alguém dependeu totalmente de você? O Russell Shedd, que foi um pastor também que faleceu recentemente, com mais de 80 anos, ele disse assim: o processo de envelhecimento vai fazendo com que a gente desmame dessa terra. Um processo onde a gente vai percebendo que aqui nunca foi nossa casa, que aqui nunca foi o nosso destino final, que aqui nunca foi o nosso lar final, que aqui é um tempo de crescimento com Deus para viver coisas eternas. Então, no envelhecimento com Deus, a gente começa a resgatar quem a gente é, mas foi perdido pela pressão que existe para ter, para fazer, para parecer. E essas três coisas que às vezes são importantes, mas elas começam a ser perdidas muitas vezes. E a gente começa a descobrir que o nosso valor está muito além dessas coisas, mas só quando se envelhece com Deus. Você que é jovem, você que é garoto, garota hoje, você vai envelhecer, desde que Deus faça parte desse processo. Se você tem 15 anos, que Deus faça parte dos seus 20 anos, dos seus 25 anos, dos seus 30 anos, dos seus 40 anos, dos seus 50 anos, do que acontecer na sua vida, que Deus faça
parte. Nós temos visto pessoas que às vezes querem desperdiçar a sua vida com tanta besteira, com tanta bobagem, na esperança de que quando envelhecerem, aí vão se preocupar mais com esse negócio de Deus, com esse negócio de espiritualidade, com esse negócio de fé. Querido, não deixe isso para depois. Primeiro, porque não é garantido que você vai envelhecer. Segundo, porque cada fase da nossa vida é uma fase importante de entendermos quem nós somos, o que Deus quer de nós, o que podemos fazer com a idade que temos hoje. Então não desperdice. Primeiro lugar, envelheça com Deus. Segundo lugar, deixa eu pegar uma água. Envelheça e amadureça. Envelhecer é inevitável, mas amadurecer é opcional. Ganhar anos não significa necessariamente ganhar maturidade. Jó vai dizer no capítulo 32, no versículo 7, que normalmente na multidão dos anos, é uma expressão, né? Qual é a multidão dos seus anos, né? É uma ofensa às vezes perguntar, mas Jó vai dizer, no livro de Jó vai se dizer, na multidão dos anos há sabedoria. Pelo menos deveria ser assim, normalmente é assim. Ter muitos anos, viver muito tempo e muita experiência é acumular informações, conhecimento, experiência para ser uma pessoa mais sábia, para ser uma pessoa com algumas características que os jovens não têm. Algumas características de que para quem está começando a viver, não tem, mas o que nós percebemos é que algumas pessoas querem lutar tanto contra o seu envelhecimento, querem negar tanto o seu envelhecimento, tentando viver como jovem, ou ser jovem para sempre, de uma forma assim um pouco desequilibrada, que acaba se nivelando com jovens tolos, com a tolice de muitos jovens. Eu falo isso como jovem, cheio de tolice em muitas coisas. Então, tem coisas que você que envelheceu, você que tem ganhado muitos anos, já aprendeu, coisas que você já sabe, coisas a partir das quais você não precisa partir do zero, você não precisa aprender do zero, você não precisa entrar em algumas ondas, entrar em algumas vibes, porque você já aprendeu tanta coisa. Eu acho interessante como Paulo vai dizer para Tito, que é o pastor, sobre como ele deveria ensinar os velhos a serem velhos. Em que sentido? Para eles serem moderados, dignos de respeito, equilibrados, sadios na fé, no amor e na perseverança. Paulo está dizendo assim basicamente, olha, tem muita gente que envelheceu, mas não está vivendo à luz dessa realidade, em que há muitas oportunidades, porque há muito amadurecimento. Interessante falar em perseverança, por quê? Porque jovem está sempre preparado para uma corrida, mas para uma corrida curta, uma corrida de 100 metros. Jovem é muito no embalo, a gente empolga e desempolga, a gente vai e desvai. Aí Paulo fala, quem envelheceu aprendeu a perseverança. E sabe que a vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 metros ou mais, e que não adianta sair correndo no começo, que senão não vai chegar, você tem que saber levar, algumas coisas têm que ser feitas com calma, com paciência, com moderação, com equilíbrio. Então a velhice vai ensinando isso. Eu me lembro, já falei aqui daquele texto de Rubem Alves, que ele escreveu sobre o tempo e as jabuticabas, quando ele disse que olhou para a vida dele como um pote de jabuticabas que a pessoa come sem perceber, mas que quando começa a acabar, ela começa a ver, puxa, só tem mais 5, deixa eu aproveitar bem essas, que é a pessoa que envelheceu, ele diz, eu já não tenho tempo para lidar com banalidades, eu já posso concentrar melhor onde eu vou gastar as minhas forças, quais são realmente os desafios que valem a pena, quais são as discussões que valem a pena entrar, porque 90% do que as pessoas estão discutindo, estão batendo boca, é bobagem que daqui um dia ninguém lembra e foi gasta uma energia, foi gasto tanta coisa, um empenho tão grande. E o velho que amadureceu, ele não entra em qualquer bola dividida. O exemplo do futebol, como estamos em Copa. Você pega um jogador novo, ele quer dividir todas as bolas, né? Qualquer bola no meio, ele quer entrar no carrinho, ele quer dividir, ele quer... Por quê? Porque é aquele ímpeto, ele vai percebendo que ele vai se machucando, que não vale a pena, que não vai...
O jogador mais velho não. O jogador mais velho, para ele dividir uma bola, vai ser escolhido a dedo. É só se for uma bola chave para o gol. É só se for uma bola essencial para uma jogada essencial. Querido, se você está envelhecendo, você precisa amadurecer, e eu também. Quantas vezes nós vamos envelhecendo, mas não vamos crescendo. Nós vamos vivendo às vezes, mesmo com tantas histórias, com tantas vitórias, com tantos desafios que já vivemos, continuamos com as mesmas bobagens, com os mesmos jeitos, com as mesmas coisas, que nós já deveríamos ter um equilíbrio diferenciado, uma análise diferenciada, uma ponderação diferenciada. O jovem quer sempre se provar, ele está sempre querendo ali aparecer de algum jeito. Você está envelhecendo, você começa a perceber que você não precisa disso. Mas tem pessoas que envelhecem e ainda querem isso, querem continuar aparecendo. Aí você tem histeria de criança, uma pessoa que já envelheceu, já deveria ter passado de alguma coisa. Amado, se você é uma pessoa mais velha, onde você está, há responsabilidades sobre você de trazer um equilíbrio na sua casa, na sua família, nos seus queridos. Nós não podemos ser aqueles, conforme vamos envelhecendo, que perdem a linha, que perdem as estribeiras, que perdem o controle, e que histéricos, piti, gritaria e tal. Não. Moderação, equilíbrio, avaliação. Não precisa ter pressa. Tudo é para ontem, jovem é assim. O mais velho não. Deixa passar a Copa, eu compro a TV depois da Copa. Se eu comprar antes, eu vou pagar 3 vezes mais. Mas aí se a gente envelhece e continua comprando a TV antes da Copa, mesmo, você não está aproveitando tudo que você está crescendo. É um exemplo bobo, mas é que às vezes a gente vai envelhecendo e continua tratando das coisas igual, da mesma forma, e caindo nas mesmas armadilhas. E se você está envelhecendo, a sua sabedoria e as suas palavras têm que ser diferenciadas, têm que ser mais temperadas. Numa situação de crise, todo mundo desesperado arrancando o cabelo, eu vou arrancar também. Não, você é alguém que já viveu bastante tempo, você sabe olhar, trazer equilíbrio, trazer moderação, enfim, tantas coisas que nós precisamos aprender. Quer ver pessoas que envelhecem e não amadurecem? O cara é casado há 30 anos, ou ela é casada há 30 anos. Aí agora vai chavecar a mocinha nova, né? Porque é o típico imaturo, que não percebeu que envelheceu e fica igual, eu não posso falar isso, trouxa, pesado. Fica um trouxa achando que está vivendo em 1970, 1980, ao invés de valorizar a pessoa que está envelhecendo com ele, que é muito mais rico do que você um dia pegar uma menina nova, porque pode conseguir, se tiver dinheiro, mais chance ainda, carrão e tal, não é difícil, mas você fica sabendo, você é um mané. E você também, mulher, viu? Né? Dos dois lados. A pessoa não valoriza quem está envelhecendo com ela. Mas é que eu conheço os defeitos, aquele desgaste e tudo mais. Pois é, mas vocês têm uma história, vocês têm algo verdadeiro, vocês se conhecem em todas as fases da vida. E aí por nada, por causa de uma beleza, de uma aparência que provavelmente você já perdeu, ou está perdendo, ou vai perder, joga tudo por água abaixo. São sintomas de imaturidade, de uma criança histérica, mimada num corpo idoso. E o que Paulo está dizendo para Tito, ensina os velhos, idosos, envelhecidos, a saberem a riqueza do que eles têm. Mesmo com todos os desafios, eles são capazes de algumas coisas que os mais jovens não têm e não possuem. Terceiro e penúltimo lugar, a velhice é um tempo de frutificação. O Salmo 92:14 diz: mesmo na velhice os justos darão fruto e permanecerão viçosos e verdejantes. Não tem aposentadoria para cumprir os propósitos de Deus. Enquanto você está vivo, enquanto você está envelhecendo, há frutos que você pode gerar,
aonde você está, com onde você está, com todos os seus desafios, talvez com muitas limitações, se Deus te mantém aqui, se Deus está te dando mais anos de vida, há motivo para isso, há propósito para isso, há significado para isso. Então nada de, eu quero os últimos 30 anos da minha vida deitar numa rede, deitar eternamente em berço esplêndido com suco de laranja e só ficar vendo as coisas acontecerem, deixar que as outras pessoas façam tudo, porque eu já estou aqui na minha salinha de espera para o céu. Não tem salinha de espera para o céu, meu irmão, tem campo de batalha, tem trabalho, tem influência, tem palavras que você pode dizer, pessoas que você pode influenciar. Toda a ideia de que já passou a sua fase de frutificar, já passou a sua fase de influenciar, já passou a sua fase de abençoar, são mentiras que nós vamos acreditando. A prova disso, as pessoas mais relevantes da Bíblia foram principalmente relevantes depois que envelheceram. Abraão, pai da fé, cara dos caras aí da Bíblia, começou a jornada dele com 75 anos, a receber uma promessa de Deus, um chamado de Deus, e até hoje todo mundo sabe quem é Abraão, a influência que Abraão teve. Tudo que você pensar tem Abraão no meio. Começou quando era velho. Moisés, até os 80 anos não tinha feito nada de relevante. Com 80 anos que Moisés começou a ser o maior libertador do povo de Israel. Daniel na cova dos leões, orando. Você acha que ele tinha quantos anos na cova dos leões ali, passando por aquela experiência de oração? Ele tinha uns 20, 30, não, irmãos, tinha mais de 80 anos. Na passagem da cova dos leões, Daniel tinha mais de 80 anos. Paulo escreveu maravilhosas cartas, Colossenses, Filipenses, Efésios, Filemão, Tito, Timóteo, 1 e 2 Timóteo, quando já era idoso. Ele mesmo escreve, Paulo o velho. Mas ele sabia que era uma época de produzir. Só parou de produzir quando cortaram a cabeça, irmão, porque aí não tinha mais mesmo como fazer. Mas enquanto teve força, enquanto teve fôlego, fez aquilo que podia fazer, frutificou. João, o apóstolo de Jesus, com 90 anos, escrevendo o livro do Apocalipse, vendo Jesus, tendo experiência com Deus, com 90 anos. Mas se tem um exemplo que vale a pena a gente sempre lembrar, é um cara chamado Caleb na Bíblia. Cara, Caleb é um cara especial, porque ele tinha tudo para ser um ressentido. Quando ele tinha 40 anos, a galera chegou para conquistar a terra prometida. E aí a maioria, não, tem gigante, não dá, tal. E o Caleb e o Josué, não, essa terra é nossa, vamos conquistar, vamos lá. E Deus falou, olha, esse povo não vai entrar. Uma geração vai morrer e apenas a próxima geração vai entrar na terra prometida, salvo Caleb e Josué. Estava o Caleb. Agora imagina você, o Caleb com 40 anos de idade, fazendo conta. Peraí, eu tenho 40 hoje. Até uma geração passar, 10, 20, 30. Quanto que é uma geração? É uns 40 anos. 40, vou ter mais de 80. O que me adianta entrar na terra prometida com mais de 80 anos? Alguém que podia ficar a vida inteira ressentindo, a vida inteira triste, amargurado pelas oportunidades perdidas e tudo aquele peso. Quando você pega Josué capítulo 14, versículo 10, ele diz assim, Deus me concedeu vida, e eu estou vivo. 45 anos atrás recebemos uma palavra de que entraríamos. Eu tinha 40, hoje eu tenho 85, e ele diz, a minha força ainda é a mesma, para entrar na terra, para conquistar aquilo que o Senhor prometeu. É claro que fisicamente, ele não era o mesmo, é claro que na aparência, ele não era o mesmo, mas o coração dele era o mesmo, nas promessas de Deus, nos propósitos de Deus para ele. Nós precisamos parar de achar que sempre o melhor já foi. O melhor tempo da nossa vida é sempre o já foi. E a melhor época da nossa vida, e aí nós viramos assim, eu sou o que eu fui. Quem é você? O que eu fui.
Não é isso que Deus tem para nós. Primeiro porque as nossas memórias que nós resgatamos como os tempos áureos da nossa vida são seletivas. Eu lembro de um dia conversando com uma pessoa, ela sentou assim e falou: nossa, aquele acampamento maravilhoso, e bababá, e bababá. E eu lembrei que eu tinha 12 anos quando eu fui. Falei, cara, foi um dos piores acampamentos que eu já fui. Em tudo, comida, lugar, enfim, estava muito chato assim. Mas é o passado, a gente dá uma maquiada nele, tira o que era ruim, tira o que era cansativo, tira o que era chato, e tem as memórias com um certo saudosismo. Então, se a gente ficar muito preso ao nosso passado, a gente vai começar a ter uma visão distorcida do passado e ficamos presos no nosso presente. E aí, quem eu sou? Eu sou quem eu fui? Não, essa não pode ser a sua resposta, é a minha. Nós somos aquilo que somos, e seremos aquilo que seremos, fomos aquilo que fomos. É um tempo agora de vivermos o que Deus tem para nós. Em último lugar, o que a Bíblia tem a dizer sobre a velhice? Honre a Deus em todas as fases da vida. Provérbios 16:31 diz que o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor. Provérbios 20:29, a glória dos idosos está nos seus cabelos brancos. Eu não estou falando para você não tingir, faz o que você quiser, irmão, não é essa a questão. Mas está envelhecendo, tá? E está todo mundo percebendo, tá? Mas faça o que você tiver vontade, não estão fazendo nenhum tipo de apologia. Mas existe uma glória dessa fase da vida. Honre a Deus nessa fase da sua vida. Honre a Deus nessa fase da sua vida. Com todos os desafios que você passa, de se olhar envelhecendo, com todas as coisas que acontecem, será que você poderia esta manhã falar: Senhor, como é que eu posso envelhecer para a Tua glória? Como é que eu posso Te honrar durante a minha velhice? Quando a minha aparência não é a mesma, quando as minhas capacidades até não são as mesmas. O Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano, ele diz assim: o maior desafio é envelhecer com doçura. Que tipo de idoso você vai ser? Mala, chato, só reclamão. Mas eu tenho motivos para reclamar. Pode ter, mas há um outro caminho mais excelente. Principalmente se você começar a olhar a vida como uma dádiva. Eu vou encerrar dizendo isso. Há duas formas de você ver a vida: como uma propriedade ou como uma dádiva. Para quem vê a vida como uma propriedade, cada dia é uma perda. Porque algo que era meu está se esvaindo. Algo que eu tinha, estou perdendo. E aí todo aquele ressentimento, e aí onde nasce aquela rabugice, onde nasce aquele rancor, onde nasce, porque eu tenho perdido o que era meu, a minha vida está escapando pelos meus dedos e era algo meu. Mas é possível ver a vida como uma dádiva, e é assim que a Bíblia enxerga assim. Quando você acorda, é como se você estivesse recebendo um novo presente. E quando você recebe um presente, você consegue ser alguém que compartilha mais. Você consegue ser alguém que se dá mais, alguém que se doa mais. Você não está preocupado em defender algo que é seu totalmente, defender tudo, porque você sabe que você recebeu um presente. E se Deus quiser, amanhã você vai receber outro, enquanto Ele quiser. Mas quando você começa a olhar a vida como uma dádiva e não como uma propriedade, tudo muda, nossa visão muda. E a pergunta é: como nós enxergamos o nosso envelhecimento? Como uma dádiva de termos vivido mais algum dia, com dor nos joelhos, com dor na coluna, com problemas, não corre mais igual, não parece mais igual, mas é um presente. Se você recebeu esse presente hoje, na Bíblia o que você recebe de graça você dá. Quando você recebe vida de Deus, você doa a vida. De graça você recebeu vida mais um dia, doe a sua vida, entregue a sua vida. Que a sua vida seja um presente para outras pessoas. E aí voltamos, para terminar, no texto de Pedro. Pedro, quando você era jovem, as pessoas te pegavam, você ia para onde você queria. Mas vai chegar um dia, Pedro, que você vai ficar velho. Vão te pegar pela tua mão e vão te levar para lugares que você não quer ir. E isso dizia Jesus acerca da face da morte de Pedro, com a qual ele glorificaria Jesus. Quando eu olho para Pedro, eu tenho a certeza que cada um de nós pode glorificar a Deus na nossa velhice. Porque o Pedro jovem tentou
honrar a Deus na sua juventude, e vira e mexe ele pisava na bola. Vira e mexe, negou Jesus e tal. Mas que Jesus disse para ele: Pedro, sabe esse desejo que você tem de me honrar em todas as fases da sua vida? A fase que você mais vai conseguir me honrar, Pedro, vai ser na sua velhice. E eu não sei a sua frustração consigo mesmo. Eu tenho muitas frustrações comigo, no sentido de muitas vezes não conseguir ser aquilo que eu sei que deveria ser, de viver aquilo que eu deveria viver, e de deixar para trás coisas que deveria ter deixado já. E a gente fica esperando: Senhor, será que eu vou poder, como é que eu posso te honrar? Em cada fase, em cada momento. Às vezes, numa doença, a gente consegue honrar a Deus, mas às vezes em outros momentos não. E a minha oração é que conforme nós possamos envelhecer juntos, a gente possa honrar a Deus nessa fase, mais do que em qualquer outra fase, provavelmente, com todas as dores, com todos os desafios, com todas as rugas, com todas as manchas, talvez com muitos cabelos brancos, mas cumprindo o propósito da sua vida na maior dimensão, como Pedro conseguiu na sua velhice. Vamos ficar de pé? Envelhecendo à luz da Bíblia. Não envelheça à luz da sociedade, você vai se frustrar. Envelheça à luz da palavra de Deus. Isso vai fazer com que você cresça, amadureça e honre a Deus em todas as fases do seu ser. Queria chamar o Tiago aqui na frente, nós vamos orar. E nós não vamos fazer nenhum tipo de apelo, nós vamos cear agora, nesse momento final do nosso culto. Eu estava pensando que Jesus nunca envelheceu. Jesus morreu quando ele era mais novo que eu. Ele tinha 33 anos, já tenho 34. Mas ele viveu o propósito e honrou a Deus enquanto ele viveu, né? Então, o maior desafio não é o quanto a gente vai viver, mas se enquanto a gente viver, a gente honra a Deus na nossa vida. E para esta manhã, eu queria que você orasse, falasse com Deus. Talvez você carrega para o seu travesseiro várias frustrações, de que a sua aparência foi embora, de que sua força foi embora, de que os tempos dourados foram embora, de que você perdeu na jornada pessoas que você amava. Mas que nessa manhã você consiga orar e falar com Deus. Fala: Pai, me ajuda a envelhecer contigo. Me ajuda a amadurecer enquanto eu envelheço. Me ajuda a frutificar enquanto eu envelheço. E me ajuda a te honrar em todas as fases da minha vida, inclusive na minha velhice, onde muitas pessoas se abandonam a uma mentira da inutilidade, quando Deus as está chamando. E se você é idoso, Deus está te chamando para frutificar. Vamos orar? Feche seus olhos. Se você é jovem também, faça essa oração: Senhor, envelhece comigo. O Senhor não vai envelhecer porque o Senhor é eterno, mas eu vou. Esteja comigo em todo o tempo. Pai, nós queremos diante de Ti colocar o nosso coração. Falar de velhice, Senhor, é um conflito para nós. Como o Senhor diz na Tua palavra, nós não fomos criados para morrer, para envelhecer. A Tua palavra diz que nós poderíamos comer do fruto da árvore da vida, da qual fomos privados, Senhor. Mas, mesmo apesar disso, há uma promessa Tua de novos céus e nova terra que vão recuperar todas essas realidades. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, envelhecimento é um processo desafiador para cada um. O primeiro cabelo branco, as primeiras tentativas de fazer o que se fazia 10 anos atrás, 20 anos atrás e perceber que não se consegue. Olhar pessoas mais jovens realizando coisas que éramos capazes de realizar e hoje não somos mais. A necessidade de precisar de outras pessoas para alguma necessidade, para algum desafio. Enxergamos pior, ouvimos pior, nossa força é menor. Na sociedade há outros desafios financeiros, desafios de cuidados com a saúde que tem que aumentar. Senhor, há tantas coisas que cada um aqui traz no seu coração, no seu processo de envelhecimento. Mas se o Senhor está nos dando vida, que cada um de nós possa pegar cada dia de vida como um presente Teu. Não como uma propriedade que tínhamos e estamos perdendo, mas como algo que estamos recebendo das Tuas mãos. Como uma dádiva, como um presente, que nós podemos ter e compartilhar, Senhor. Então, em primeiro lugar, ó Deus, envelhece conosco.
esteja conosco no nosso processo de envelhecimento, renovando as nossas forças, nos dando sabedoria, nos dirigindo a cada dia do nosso ser, nos livrando de qualquer desespero, que nós possamos aceitar melhor o nosso envelhecimento, que nós possamos aceitar um pouco melhor, Senhor, este processo tão inevitável. Em segundo lugar, Senhor, ajuda-nos a amadurecer a cada dia. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa aqui que está vivendo tempos de desafio, e que se espera deles ou delas uma posição equilibrada, uma posição ponderada, uma posição prudente, Senhor. Dá aos teus filhos maturidade suficiente para lidarem com os desafios, Senhor, quando muitas vezes os jovens estão batendo cabeça e não vem uma saída. Que os teus filhos possam ser esse ponto de equilíbrio, este ponto de referência, Senhor, aonde estiverem, Pai, que o amadurecimento venha com o envelhecimento. Em terceiro lugar, Senhor, que nós possamos envelhecer frutificando, e não sabemos o quanto vamos envelhecer, mas que seja frutificando, que seja realizando aquilo que podemos realizar, que não acreditemos nessa mentira da inutilidade, esta mentira da incapacidade de realizar e ter qualquer relevância em alguma coisa, que façamos sempre aquilo que está ao nosso alcance para sermos bênção aonde estivermos, Senhor. Que possamos neste processo de envelhecimento murmurar menos, reclamar menos e agradecer mais, porque a vida é uma dádiva. E assim, Senhor, te honrar em todas as fases da nossa vida. E talvez como Pedro, Senhor, termos na nossa velhice a época em que mais honramos o Teu nome. Termos na nossa velhice o tempo em que mais refletimos de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode se assentar por um momento, por gentileza. Tiagão vai ministrar a ceia. Celebramos juntos a morte e ressurreição de Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, irmãs. É muito bonito, né? Como a Bíblia tem a capacidade de perfumar aquilo que a gente teme, aquilo que a gente tem medo. Como a velhice, que palavra maravilhosa, né? E olhando para quando Samuel me chamou para fazer celebrar a ceia, confesso que eu fico nervoso de ministrar, de expor, mas vocês poderiam tocar grande ao Senhor, sabe? Grande ao Senhor, é muito... Pode ser? E lendo a respeito da ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios, que é onde a gente geralmente celebra essa ceia, esse evento. Eu estava lendo nessa Bíblia de estudo que ele provavelmente era feito dentro de uma festa chamada Festa do Amor. Era onde a igreja se reunia para comer, para cear, para ficar juntos. Estavam unidos numa festa, ceando, compartilhando. E dentro deste momento de amor, de irmandade que a gente tem dentro de uma igreja, coisa que a gente não acha em lugar mais nenhum, a não ser na nossa família. Jesus nos incita a lembrar dele, do que ele fez por nós. E é muito bonito, porque a primeira vez que isso acontece, que Jesus nos chama para fazer isso, foi com seus discípulos em Lucas. Era Páscoa. Eles estavam sentados juntos. E Jesus está fazendo um convite. Pô, lembre-se de mim. Lembre-se do que eu fiz por vocês. E eu quero ler aqui a passagem que Jesus está nos convidando seus discípulos, falando com eles. Diz assim em Lucas 22.
Verso 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, palavras de Jesus: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não bebereis outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando pão, você consegue imaginar Jesus ali sentado com seus discípulos, em ambiente de família, assim como a igreja antigamente, não em 1 Coríntios eles estavam recebendo uma bronca, que estavam fazendo isso de uma maneira muito leviana. Mas a essência é, estávamos juntos em amor, e nessa esfera Jesus para esse momento para dizer-lhes: tomem isso e partilhem uns com os outros. Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Será que a gente pode lembrar do que Jesus fez por nós? Se quiserem já distribuir a ceia, fiquem à vontade. Mas eu estava lembrando que em momentos em que as pessoas já estão no final da vida, elas se lembram, elas olham, elas fazem uma análise muito mais precisa da vida, como o que é importante e o que eu sou. O que eu sou verdadeiramente? Será que eu sou tudo isso que a gente ouve no mundo, a gente aprende no mundo que a gente deve ser? Você tem que se expor, se mostrar. Você tem que mostrar quem você é, e a gente na realidade mostra quem a gente não é. E se a gente olha com veracidade assim para a nossa vida, a gente vai ver que a gente não é digno. Mas nessa passagem é como se Jesus estivesse olhando para os nossos olhos com a precisão de um cirurgião e sabendo quem nós somos. Sabendo quem nós somos. E dizendo: eu sei das tuas falhas, mas eu vou morrer por você, porque eu te amo. É esse o momento que Jesus quer que a gente se lembre, de uma maneira profunda, que a gente não perca esse momento de ceia como se fosse algo corriqueiro, mas é algo verdadeiro, algo que aconteceu conosco, que é maravilhoso. Jesus, ele trata de uma forma muito diferente, porque a gente não merece, e as nossas atitudes aí fora, em grande parte, são guiadas a merece, não merece, eu vou dar porque merece, eu não vou dar porque não merece. E Jesus, ele trata a gente de uma maneira diferente. Ele nos cura do nosso egoísmo, ele nos cura dos nossos pecados, dizendo: eu te amo, isso basta, e eu vou me entregar por você. Faça a sua oração, feche seus olhos, fale com Jesus e lembre-se desse momento. Lembre-se da sua vida, o agradeça.